e pedíamos também aqui que pronto, tentassem seguir ao máximo possível estas regras, faz favor. Bem, passando então agora à apresentação dos oradores. Para começar, temos aqui o professor António Vaz Carneiro, professor Dr. António Vaz Carneiro, que é nosso professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, e é também o diretor do Centro de Estudos de Medicina Baseados na Evidência, assim como diretor da Cochrane, entre outros cargos. Depois temos o Dr. Diogo Alpin Costa. O Dr. Diogo Alpin Costa é o médico oncologista no Instituto CUF Oncologia e também médico naval no Centro de Medicina Subaquática e Hiperbárica. E, como último membro do painel, temos o Dr. Ponciano de Oliveira, que é o atual vogal executivo do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. Como moderador deste debate, temos o Dr. Fernando Mascarenhas, Partner for Advisory Corporates and Public Sector da KPMG, e desde já quero agradecer imenso a todos terem aceito o nosso convite para participar neste debate. Desejo que seja um ótimo debate e passo então a palavra para o Dr. Fernando Mascarenhas. Obrigado. Até já. Muito obrigado e em primeiro lugar queria agradecer o convite da Noite da Medicina para estar aqui convosco hoje. É um convite que muito nos honra e obviamente cumprimentar os convidados deste painel de excelência, enfim, cujos conhecimentos e experiência amavelmente irão partilhar connosco hoje nesta conversa. O professor Dr. António Vaz Carneiro, o Dr. Diogo Alpin Costa, o Dr. Ponciano de Oliveira, são pessoas cujo nome é bastante conhecido e de certeza terão muito a dizer sobre o tema que nos traz hoje aqui esta conversa. Eu para suportar aqui esta introdução, eu preparei aqui permitem-me só, eu pedi só a moderação para poder partilhar o vídeo que não estou a conseguir. Ok, acho que já está. Acho que já está, ótimo. Pronto, ótimo. Ótimo, peço desculpa por este pequeno glitch técnico, mas nestas coisas isto acontece sempre. Enfim, o tema que trazemos aqui hoje para a discussão, enfim, eu diria que nos últimos tempos a transformação digital, o paciente no centro dos cuidados de saúde, o tratamento massivo de dados, hiperpersonalização em termos de saúde são temas que rapidamente nos habituamos a serem voz corrente nestes tempos que correm, provavelmente aqui com a pandemia a servir como catalisador e a acelerar um bocadinho a popularização destas temáticas. Sendo impossível na prática de discutir todos os ângulos e implicações de todos estes temas, levaríamos aqui dias e nós propunhamos centrar a conversa de hoje e atenção que só vamos tocar a superfície destas problemáticas na questão de um elemento que é um elemento transversal e um elemento de união a todos estes temas que são os dados, que é a informação e a forma como os mesmos estão ou podem vir a ser usados de forma eficaz na transformação dos sistemas de saúde. Para enquadrar esta nossa conversa, eu pedia uns minutos da vossa atenção. Eu trago aqui algumas conclusões de um estudo que a KPMG desenvolve internacionalmente. É um estudo que fazemos recorrentemente e repetimos anualmente e que, na prática, visa auscultar aquilo que são as principais preocupações dos CEOs de grandes organizações públicas, privadas, de prestação de cuidados de saúde, mas também de sistemas de saúde, de seguradoras, enfim, perceber um bocadinho aqui o que é que lhes tira ao sono, quais são as suas preocupações. E no estudo deste ano, que é relativamente recente e que eu sei que o Guilherme vai partilhar connosco, aqui o link no chat para quem quiser poder ter acesso ao estudo e fazer o download do mesmo. Surgem aqui 10 grandes temas que estão um bocadinho aqui na agenda deste conjunto de CEOs. Para efeitos de síntese, eu tentei agrupar isto basicamente em 6 grandes pontos que partilhava convosco.
O primeiro, obviamente, é o reconhecimento que estamos num momento de transformação. Momento de transformação este que, enfim, foi acelerado pela crise pandémica, não vale a pena, já se disse muito sobre isto, vale a pena provavelmente dizer que fomos todos levados a tomar um conjunto de medidas urgentes, às vezes táticas, e os ponderar se naquilo que é a estruturação futura, aquilo que são as bases dos sistemas de saúde para o futuro, as opções que tomamos são exatamente aquelas que devem perdurar, ou devemos tomar daqui algum tipo de lições para suportar esta mudança dos sistemas de saúde de uma forma sustentada e focada num ponto que é também, diria, voz popular, que tem a ver com, na prática, a transformação dos cuidados de saúde centrados no paciente. E daqui três notas que saem deste estudo. A primeira é que, havendo uma forte concordância sobre a necessidade desta transformação, na prática, estando a falar de uma transformação que tem inerente todo um conjunto de dimensões complexas que ultrapassam diretamente o serviço em si, envolvem utentes, envolvem um ecossistema bastante complexo em tempo e exigem efetivamente um grau de investimento que nem sempre todas as entidades envolvidas têm uma noção clara dos valores e dos tempos que isto necessariamente não menos desafiante, tem a ver com o papel dos próprios utentes, dos quais esperamos uma transformação ativos para participantes ativos naquilo que é o cuidado da saúde ao longo da vida de cada um de nós. E isto, obviamente, exige um aumento da literacia de saúde de todos nós, enquanto utentes, que serão estruturais nas próximas gerações. Isto necessariamente é algo que tem que começar muito cedo, mas claramente exige aqui um grau de responsabilização diferente daquilo que nós hoje em dia estamos habituados a ter enquanto utentes, e nesse papel também me coloco. Por outro lado, também este desenho dos sistemas de saúde em torno do paciente obriga a uma descentralização dos cuidados de saúde, mais próximos dos utentes, sendo certo que cada vez mais nós vamos ter que prestar cuidados de saúde para uma população que tem uma estrutura etária desafiante, e que a integração de cuidados primários, cuidados secundários e cuidados continuados tem que ser pensada de uma forma claramente alinhada, mas que a descentralização não tem necessariamente que se traduzir em descentralização física. Na prática, os outros dois tópicos têm a ver essencialmente com o caminhamos cada vez mais para uma saúde digital, que será uma realidade num futuro muito próximo, nem pelo facto das expectativas dos utentes a obrigarem a isto. Esta saúde digital tem todo um conjunto de componentes que são fundamentais serem endereçadas, desde eu diria, das componentes mais simples, que são as tecnológicas, mas toda uma necessidade de transformação de formas de prestação, de serviços, de modelos operativos, que é fundamental operar para que efetivamente isto seja uma realidade, mas tudo isto começa em algum sítio, e esta jornada digital necessariamente tem que assentar a informação, e é fundamental garantir aquilo que são os fundamentais dos dados. E essa é provavelmente uma temática que nos últimos tempos nós temos visto aqui evoluções muito significativas, na forma como os dados são cada vez mais facilmente acessíveis, economicamente mais fáceis de ser tratados, mas, por outro lado, ainda com alguns desafios administrativos e outros no que diz respeito à sua utilização. Por outro lado, e porque estamos na Noite da Medicina, não podemos deixar de destacar o tema dos profissionais, não é? Há uma preocupação fundamental com o reforço e a capacitação dos profissionais de saúde, que urge atrair, desenvolver e envolver na transformação. São agentes
fundamentais para esta transformação dos sistemas de saúde que se quer ver concretizadas. Por outro lado, ter a noção que à semelhança daquilo que nós também temos vindo a observar noutros setores económicos, como por exemplo a banca ou as telecomunicações, é expectável que haja aqui uma convergência de outros setores que, de uma forma complementar, vão ajudar a robustecer e aumentar a eficácia e a eficiência dos sistemas de saúde. Eu diria que, de uma forma muito natural, por exemplo, as telecomunicações desempenham aqui um papel fundamental, mas toda a indústria dos serviços de IT são aqui parceiros inerentes, para além do facto de outros players não naturais, como por exemplo o retalho, poderem também aqui vir a desempenhar um papel importante. Portanto, há aqui os quais se continuará de certeza a exigir a excelência clínica, mas também que sejam grandes líderes de homens, grandes líderes de transformação para fazer isto acontecer. E finalmente um ponto mais que tem a ver com a forma como queremos operar isto, nomeadamente a necessidade de termos um ponto de partida muito sólido para a transformação que se pretende aqui operar. Todos estes temas têm um elemento comum, e esse elemento comum é o forte recurso à tecnologia e, por inerência, a dados e informação. Só para partilhar, porque nestas coisas é sempre bom ter algumas métricas, mas só para partilhar convosco algumas destas afirmações e sustentação das mesmas, aqui ilustrado algumas das tecnologias digitais que foram identificadas no estudo como tendo o maior potencial de impacto em termos de qualidade e de outcomes clínicos, e se eu olhar aqui para as 5 ou 6 primeiras, os sistemas de suporte à clínica, uma fundação em dados. Este não é só relativamente ao presente, mas também está aqui inerente uma tendência sobre são estas expectativas firmadas, são apenas alguns números indicativos, mas demonstram claramente uma expectativa para um aumento da profundidade deste tipo de abordagens e um aumento da adoção das mesmas. Por outro lado, há razões de preocupação, por um lado porque provavelmente os pontos de partida não são exatamente aqueles que gostaríamos que fossem, e por exemplo 79% destas pessoas que foram inquiridas acredita que ainda há um espaço de melhoria no que diz respeito à experiência dos pacientes, e apenas 7% reconhece que já há algo substancial de implementação de tudo isto. Portanto, tentando sistematizar, temos aqui um conjunto de desafios com um ponto de partida com um grau de maturidade que provavelmente ainda não é o ideal, e que acreditamos que, da mesma forma que isto faz parte das preocupações destas pessoas a nível mundial, também em Portugal algumas destas coisas serão uma realidade. Começando agora a convergir para o tema central da nossa conversa, que tem a ver um pouco com esta transformação e com o poder dos dados. Na prática, aquilo que disse antes acaba por refletir que a transformação digital é um caminho e que os dados são uma base para começar a percorrer esse caminho. É também claro que cada vez mais temos mais dados a serem gerados de uma forma cada vez mais fácil, mais económica, e esta tendência é uma tendência que irá de certeza aumentar à medida que assistimos à massificação de dispositivos conectáveis, de wearables, e temos acesso a tecnologia cada vez mais eficiente e barata para processar todo este volume de informação.
o recurso, por exemplo, ao processamento natural de linguagem para a interpretação de diários médicos, ou a inteligência artificial para a identificação de padrões em populações massivas, são apenas tecnologias que há 10 anos atrás apenas estavam ao acesso de grandes players com grande dimensão, e hoje estão disponíveis as a service, diria eu, quase para todas as entidades que querem ter acesso. O volume que esta informação atinge é muito relevante. Descodificando os números, 2.400 milhões de terabytes de informação, é quase pormos um quarto da população mundial a pegar num disco duro de 1 terabyte com os seus dados de saúde, mas isto é só o começo. Portanto, à medida que comecemos a ligar dispositivos IoT aos nossos serviços, a recolher em tempo real a informação de saúde sobre os nossos pacientes a partir de wearables, claramente isto vai aumentar e exige aqui o recurso à tecnologia para podermos explorar efetivamente o valor destes dados, porque é exatamente que podemos fazer a diferença. Obviamente que na medida em que vamos ter mais dados, a capacidade para partilhar e utilizar estes mesmos dados é um catalisador crítico, e nesse sentido não podemos ter aqui uma abordagem, entendemos nós, que seja apenas focada nos aspectos de infraestrutura, nos aspectos tecnológicos, que são fundamentais, mas é também importante discutir outro tipo de desafios, sejam eles na vertente regulamentar, na vertente ética ou no papel do próprio utente, só para citar alguns, que é fundamental endereçar para efetivamente podermos alavancar no poder destes Estados e transformar isso em valor para os nossos utentes. E este é um bocadinho o mote para esta discussão. Eu vou parar de olhar o meu ecrã e a primeira questão que tinha, e vou pedir aqui a opinião do professor António Vaz Carneiro e do Dr. Diogo Costa, tem a ver um pouco com a forma como esta transição digital que estamos a discutir na saúde vai impactar nas práticas médicas e na prática como é que estamos a preparar os clínicos, não só os do futuro, mas os já existentes, para poder acompanhar estas tendências e alavancarem nestas capacidades no fim do dia, que passam a estar ao nosso dispor para serem aproveitadas. Eu sei que é uma questão muito vasta, mas pedia aqui a vossa curta e sintética perspectiva sobre isto. Não sei se quer começar o professor. Ok, muito obrigado. Gostava de começar por agradecer o gentil convite para estar aqui presente. É com imenso gosto, naturalmente, que estou a discutir estes assuntos. Dizer ao Guilherme Nobre que é um prazer vê-lo de novo. Tenho hoje em dia esta curiosidade, que onde quer que vá, encontro sempre dezenas e dezenas dos meus ex-alunos. O que diz duas coisas: da minha presença na vida deles, mas também da idade que eu já tenho, para ter gerações inteiras de alunos que tentei... Eu próprio. Eu sei. Bom, é óbvio que nós não temos tempo para assistir isto em profundidade, mas eu gostaria de concentrar-me em dois aspectos que me parecem fundamentais e que talvez sejam interessantes para as pessoas que nos ouvem. Uma das perguntas que me é feita frequentemente é: bom, num mundo pós-pandémico, o que é que vão ser os serviços de saúde? É uma pergunta difícil de fazer, mas nós temos alguns dados. E alguns dados nos permitem refletir, pensando que provavelmente haverá grandes eixos de mudança. E nesse sentido, estou envolvido num projeto internacional com mais 14 países, precisamente nestas áreas que estamos aqui a falar hoje. E queria dar-vos um bocadinho o nosso feedback acerca da reflexão que temos feito e alguns trabalhos de terreno que temos feito, para combinar aqui dois aspectos fundamentais, que aliás vêm também no título desta nossa conversa. Nós achamos que as transformações de sistemas de saúde vão assentar em dois pilares fundamentais. O Value-Based Healthcare, são os cuidados baseados no valor, uma ideia que já tem os seus 15 anos pelo Michael Porter, da Harvard Business School, e com o qual nós temos trabalhado muito perto, através do ICHOM, que é o International Consortium of Health Outcomes Measurement. A minha unidade é a única em Portugal que fez os 3 dos standard sets
desta área do conhecimento, não é? Portanto, estamos muito interessados nestas áreas, e depois combinar isto com o Patient-Centered Healthcare. Desculpem dizer isto em inglês, mas é mais fácil dizer em inglês do que dizer em português e toda a gente compreende. O Value-Based Healthcare procura fazer, são duas combinações que necessitam profundamente de informação de alta qualidade para se poderem implementar. Mas há aqui uma coisa nova, e esta coisa nova não é só este conceito do valor, que faz que, no fundo, é uma razão entre os resultados clínicos que importam aos doentes, com o custo que esses resultados têm, numa tentativa de perceber como é que nós podemos optimizar os trabalhos, levando em linha de conta aquilo que os doentes nos dizem que é importante para eles, coisa que neste momento ainda não fazemos. E, no fundo, isso é um dos problemas centrais dos sistemas de saúde futuros. Não há mais pequena dúvida. Isto não é apenas, digamos, uma moda anglo-saxónica. Não, está muito longe de ser apenas uma moda anglo-saxónica. Isto é o futuro. E combinar isto com o chamado Patient-Centered Care, que é, no fundo, o tentar envolver o doente nos seus tratamentos, mas muito mais que nos seus tratamentos. Não é apenas ele compreender a sua doença, as suas opções, escolher educadamente no sentido de educação científica do problema, mas também ajudar-nos a montar os sistemas, como é que eles funcionam. Até arquitetonicamente. Há vários estudos que demonstram que os doentes preferem que os corredores de um hospital tenham uma determinada largura, as janelas tenham uma determinada... Ou seja, há aqui um esforço muito grande para combinar aquilo que é uma racionalização da distribuição de recursos, que, como é óbvio, nunca é suficiente, com uma atenção especial aos doentes. E, portanto, é este modelo, na minha perspectiva, este modelo, há muitas outras coisas para dizer, mas, quer dizer, há muitas outras coisas, mesmo muitas, eu diria que neste momento, se pensamos que na pergunta que nos foi feita, que é, bom, a transição digital vai impactar as práticas médicas, claro que sim, através da transformação do próprio Sistema Nacional de Saúde. E, nesse sentido, eu tenho a certeza absoluta de que vai ser necessário repensar muito daquilo que nós fazemos. Não vou agora estar, há aqui outras duas áreas já foram aqui mencionadas, mas penso que depois podemos discutir mais para a frente, que tem a ver também depois com a parte estrita do conhecimento, que é todo aquilo que é os sistemas de apoio à decisão, e depois tudo aquilo que nos permite fazer as análises de Big Data para a chamada medicina de precisão. Isto é outro aspecto que eu não irei discutir agora, e portanto, terminar dizendo que, na minha perspectiva, o caminho para nós podermos fazer uma reforma que seja sensível, que seja racional, que não levante problemas maior aos stakeholders envolvidos em toda esta área e que no fundo nos ajude a projetar o futuro de uma maneira diferente, terá que assentar nestes dois pilares. No Value-Based Healthcare, com uma metodologia de racionalização dos cuidados importantes, que os estudantes nos dizem que são importantes, e depois o Patient-Centered Healthcare, que isto é, no fundo, colocar o doente bem no centro do sistema para que ele possa dar-nos os nossos feedbacks. E, portanto, são esses os dois pilares, digamos assim, e é aí que está o desafio. É exatamente aí que está o desafio, é como é que nós combinamos isto tudo. Por trás disto tudo, e para terminar, há, bem entendido, uma quantidade de informação, ou até, em certos aspectos, conhecimento, de alta qualidade. E isto que é a minha área, que as pessoas que me conhecem sabem que é a minha área há 25 anos, não é? O que é a evidência científica com base a apoio à decisão. E nesse sentido nós vamos precisar cada vez mais, e no estudo que nos foi apresentado isso vem em primeiro lugar, o que é muito bom, porque nós estamos a tentar fazer um projeto com os médicos que é precisamente disponibilizar estes sistemas de apoio à decisão clínica, não é? Porque temos estudos múltiplos que nos dizem que os cuidados melhoram, os médicos estão mais contentes com os cuidados que têm, os doentes também estão mais contentes. Portanto, eu diria que, para terminar, o que nós estamos a fazer nas faculdades é preparar os novos médicos através destas metodologias e destes conceitos, que são conceitos que duram muito tempo a interiorizar. Não é nada disto, é fácil, são conceitos complexos, mas a nossa tentativa é precisamente expor os jovens médicos, mas isso depois vai ser mais fácil quando eles entrarem num sistema que também ele se está a transformar. Portanto, eu diria que parece-me ser esse o futuro. A ver, vamos. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Diogo. Boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer à organização por este excelente debate, e já tenho saudades da Faculdade de Medicina de Lisboa e das aulas do professor António Vaz Carneiro. Queria cumprimentar o painel e realmente eu acho que a evolução digital em medicina podemos até ir um bocadinho mais há pouco tempo do que é que tem vindo a acontecer nos vários hospitais do Sistema Nacional de Saúde, algo tão básico como o processo de informatização dos processos clínicos, ou seja, a qualidade dos registros dos dados, da observação, o pedido de exames, o agendamento, os protocolos de tratamento, a validação dos protocolos de tratamento pela farmácia, tudo isto, o facto de estar informatizado aumenta a qualidade não só dos registros, mas também diminui em muito o erro médico. E isto é muito relevante.
porque classicamente nos processos antigos havia muita informação, às vezes escassa e parca, e acho que com esta informatização dos processos clínicos ganhámos muito e ainda vamos ganhar mais, e podemos falar mais à frente de que forma até poderá haver uma interação entre o Sistema Nacional de Saúde e até o privado neste sentido. Também a medicina de precisão que o professor falou, ou a oncologia de precisão, que é uma área que eu gosto em particular, e a inteligência artificial, realmente nós temos acesso a big data, a muitos dados, e como gerir toda esta informação para determinado contexto clínico. E portanto, cada vez mais vamos ter algoritmos de apoio a essa decisão, com base também em inteligência artificial, com alguns algoritmos que nos vão ajudar, e isso é muito importante. Hoje também temos acesso a várias bases de dados, mesmo os alunos de medicina, o que aumenta muito a qualidade do que queremos investigar, e até no nosso dia-a-dia, quando temos um determinado doente com um determinado contexto, eu acho que isso também é muito relevante, temos acesso a estes dados todos. A própria possibilidade dos clínicos hoje em dia, e a pandemia também veio a acelerar esse processo de, em casa ou fora do hospital, termos um acesso remoto aos dados, o que de alguma forma também facilita até a atividade inerente à nossa consulta e o contacto com os doentes. Acho que isso também é um aspecto muito relevante. Várias aplicações, não só para os profissionais de saúde, mas acho que cada vez mais temos que apostar também em aplicações para doentes, e o que o professor falou, que acaba por ser os Patient Reported Outcomes, que é o que os doentes realmente sentem, que efeitos laterais ou não têm dos tratamentos e de que forma é que isso impacta na sua saúde, porque às vezes a perspectiva do clínico não é totalmente sobreponível à perspectiva do doente. Portanto, isto é relevante, e acho que esta era digital também de alguma forma vem melhorar esta parte. E eu acho que quem já está na Faculdade de Medicina e os mais novos vão ter alguma facilidade, porque já são da geração milénio e, portanto, já nasceram aqui na era digital, e, portanto, vai ser muito mais fácil para eles, de alguma forma. Eles já nascem com o chip, basta ver pelo meu filho de 9 meses, que infelizmente já gosta de mexer no telemóvel, olhar para a televisão, e, portanto, eles, de alguma forma, já crescem nesta era, e, portanto, vai ser para eles mais natural a integração desta era digital na prática clínica. E, portanto, basicamente, era isto que eu tinha que dizer. Doutor Diogo Costa, muito obrigado, e muito obrigado por ajudar também na transição exatamente para o próximo ponto que eu queria introduzir, que tem a ver com dados, e queria pedir aqui a perspectiva do Dr. Ponciano de Oliveira. É conhecido o papel estrutural que o SPMS tem desenvolvido em torno não só de toda a estruturação da informação no nosso sistema de saúde, mas também em prol da saúde digital. Quando nós olhamos para outros países, vemos vários modelos diferenciados, nomeadamente sobre o poder que o utente tem sobre os seus dados clínicos, e tomando como premissa que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos querer ter uma perspectiva global daquilo que são os nossos dados clínicos. Que desafios técnicos, regulamentares, éticos se adivinham na concretização desta visão, atendendo ao estágio atual que temos no nosso saúde? Estou Ponciano de Oliveira. Muito obrigado. Eu, antes de mais, queria agradecer o convite da KPMG, na pessoa do Fernando Mascarenhas e também da Joana Xavier, que aliás já colaborou connosco. Queria cumprimentar de uma forma especial o professor António Vaz Carneiro e o professor Diogo Costa, dizer que é um gosto estar aqui convosco, e agradecer a todos quanto nos ouvem pela oportunidade que me dão de partilhar convosco um pouco da nossa visão. Ora bem, olhando para o tema e para a pergunta que me faz de uma forma muito concreta, eu diria que este tema releva sobre 2 pontos de vista, ou 2 aspectos fundamentais. O poder que o cidadão tem sobre os dados, e nessa medida, porque são os seus dados, e nessa medida as garantias de segurança e qualidade sobre os mesmos, e por outro lado, o poder que tem sobre os dados, e designadamente na acessibilidade aos mesmos e na utilização que possa fazer dos mesmos e que possa dela ser feita, seja sob o ponto de vista da investigação, seja sob o ponto de vista da obtenção de cuidados de saúde e da mobilidade do próprio doente na obtenção destes cuidados de saúde, seja nacional, seja transfronteiro. Olhando um pouco aos desafios que nos colocam.
Nos dias de hoje, nós temos, por um lado, uma facilidade, por outro lado, uma dificuldade. Do lado da facilidade, nós temos hoje um quadro muito mais claro do que são os direitos dos utentes em matéria de proteção de dados. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, que foi transposto para as ordens jurídicas nacionais no âmbito da União Europeia, teve esse mérito, teve essa virtude de nos dar a conhecer a todos de uma forma mais clara quais são os nossos direitos. Além disso, alterou o paradigma que existia antes. Antes havia um paradigma de tutela jurídica que dependia do exercício de direitos por parte dos cidadãos, e hoje existe uma verdadeira obrigação da parte de quem trata os dados, não só de cuidar deles, como também de reportar os indivíduos dos mesmos. Traz uma dificuldade, sendo mais claro, sendo mais exigente, tornar toda a conformidade no desenho de sistemas de informação, na utilização de sistemas de informação, na utilização da própria informação, muito mais dificultada, a bem de um interesse que não podemos deixar de sobrelevar relativamente ao interesse científico, na medida em que isso merece essa ponderação sobrelevada. Esse é o primeiro aspecto do cidadão e a proteção dos seus dados. Nessa matéria nós temos um caminho que estamos a percorrer e que temos vindo a percorrer em linha com o estado da arte, e a nossa intervenção, a nossa ação coletiva depende, por um lado, de termos infraestruturas seguras que nos permitam, tanto quanto desejável e quanto possível, manter, de acordo com o estado da arte atual, essa informação bem acondicionada. Depois temos uma outra questão que se prende também com o facto de como nós utilizamos essa informação, que pode ser, em matéria que pode ser tratado tanto ao nível das comissões de ética, como a montante, sobretudo na prevenção da utilização de informação. Isso vai desde a forma como as pessoas, os profissionais ou pessoas utilizam a sua informação, por exemplo, a forma como têm capacidade para lidar com os acessos que lhes são concedidos e para o âmbito em que esses acessos lhes são concedidos, mas também pode ir uma questão ainda mais suave e mais amontante, como o tipo de informação que vale a pena registar, por exemplo, por parte dos clínicos, mas também por parte dos utentes. Esta é uma matéria que se prende com esse conjunto de dificuldades e para a qual nós estamos a trabalhar em diversas linhas, desde o investimento na infraestrutura tecnológica, desde a capacitação de profissionais e utentes para a utilização da sua informação, mas existe uma outra que tem a ver com o direito destes utentes a utilizarem essa informação e da própria informação ser utilizada para fins, por exemplo, científicos. No direito ao acesso à informação, há um que me parece elementar e que está muito em linha com os conceitos que introduziu o professor Vaz Carneiro, que aliás tocou num ponto que não é assim tão displicente quanto isso. Não raras vezes nós olhamos para a tecnologia e para os requisitos e para as especificações técnicas ou tecnológicas de uma forma que deveria ser invertida. Nós primeiro temos que ver o que é que queremos, que resultados de saúde queremos obter, depois que melhores estratégias temos para lá chegar, e aí naturalmente que a utilização da tecnologia deve acompanhar essas estratégias. De certa forma acaba por também influenciar essas estratégias, porque disponibiliza recursos e ferramentas que de outro modo não via domiciliarização de cuidados, com sistemas de telemonitorização, outros exemplos deste tipo. Mas a verdade é que nós de natureza primária, secundária ou terciária, possa aceder aos seus dados e se eventualmente numa intercorrência que mereça a aprovação da obtenção de cuidados de saúde transfronteiriço, possam também aceder além fronteiras, se for caso disso, no quadro das relações
institucionais que fazem parte da resposta do nosso Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, isso também nos coloca desafios, porque a concretização desta centralidade no cidadão depende da possibilidade que nós tenhamos de fazer uso da informação que dispomos sobre o doente. Aliás, também concorre para a sustentabilidade do sistema, na medida em que a existência, por exemplo, é um tema já recorrente de meios complementares de diagnóstico e terapêutica que não sejam repetidos de uma forma desnecessária, pode ser um forte contributo para a qualidade dos cuidados e para a sustentabilidade de todo o sistema. De todo modo, esqueci-me de dizer que no âmbito do acesso a esta informação há um pormenor que é maior, que é de facto a criação de sistemas integrados de consentimento informado, um tema em que a SPMS tem vindo a trabalhar, de modo a que seja possível, de uma forma segura, garantir a qualidade da informação disponível sobre um determinado utente, na medida em que ele poderá decidir em cada momento a quem e como quer e para que efeito quer ceder a sua informação. Depois, há outras ferramentas que interessam ao todo e na perspectiva coletiva. E isso aí tem muito a ver com a capacidade que nós tenhamos de garantir a anonimização e a pseudonimização de dados para fornecimento às várias entidades, designadamente à academia, para efeitos da sua utilização científica, para a investigação clínica, para a inovação biomédica, que são uma condição fundamental para uma utilização bem-sucedida da capacidade de processamento que as tecnologias oferecem, do machine learning, da analítica avançada. Todas essas ferramentas dependem desse direito, de assegurarmos esse direito base, que é da privacidade de dados, mas a sua utilização profícua em prol do sistema. Eu diria que, de uma forma muito genérica, e pedindo desculpa se me alonguei, eram as considerações que me mereciam esta primeira pergunta. Eu não sei se posso fazer um pequeno comentário. Eu ia pedir o comentário que era do Dr. Diogo Costa, porque, okay, que é do professor António Vaz Carneiro, porque ambos nas vossas intervenções anteriores tocaram aspectos que são fundamentais e que são muito alavancados em dados, quer o tema do AI e do Big Data, quer o tema, quer os sistemas de apoio à decisão, toda a lógica da medicina suportada em evidências, value-based healthcare, tudo isto assenta em trabalhar em informação. Okay. Eu vou falar, por exemplo, de um caso real de que tivemos recentemente na CUF, porque existe uma aplicação que os doentes têm acesso a todos os exames complementares de diagnóstico que fazem, e ainda bem, porque os doentes têm que ter direito ao acesso à informação, mas tivemos há pouco tempo um problema que é o timing do acesso à informação, de uma doente que foi operada por uma apendicite e que depois a anatomia patológica vem com uma neoplasia, ou seja, nada indiciava que seria isso, e a doente de repente recebe na aplicação o diagnóstico assim frio de que tinha um cancro do apêndice. Isto gerou entre nós ali uma pequena discussão, que é, como é óbvio, o doente tem que ter acesso a esta informação, mas o local e o timing não foi o ideal, não é? E temos este problema que tem uma questão ética ou uma questão de timing que é muito importante debater, que se calhar neste caso e em outros, esta informação deverá ser dada no ambiente de uma consulta por quem fez o procedimento ou a biópsia e, portanto, queria só transmitir este caso de uma situação real de que o direito à informação dos doentes sempre, mas no timing e no contexto mais adequado. E não sei se querem comentar isto, se o Dr. Ponciano, o que é que acha desta situação em particular, se já tinha ocorrido, que é o direito dos doentes à informação, mas no timing correto, no ambiente adequado. Eu não queria ser demasiado enfadonho, mas de facto não tenho notícia de ter havido ou de ter ocorrido alguma dificuldade decorrente da ausência dessa informação em tempo. Mas em tese, admito que será sempre melhor que nós tenhamos ferramentas expeditas para essa utilização. Mas confesso que não tenho conhecimento desse tipo de evento. Professor António Vaz Carneiro, gostava também de ter a sua perspectiva, porque, enfim, referiu especificamente o tema dos sistemas de apoio à decisão, da evidência científica. Hoje em dia temos, efetivamente, acesso
a dados de uma forma massiva, de uma forma muito mais económica que alguma vez pensamos, mas ao mesmo tempo também a necessidade de lidar com estes tipos de desafios. Gostava de ter aqui também a sua perspectiva. Bom, a investigação biomédica é uma empresa e é um negócio e ao mesmo tempo uma indústria absolutamente gigantesca. Hoje em dia publicam-se qualquer coisa com 3,5 milhões de artigos por ano, o que quer dizer que se publicam 9.000 artigos por dia, e desde que nós estamos aqui já serão mais 3.000. Eu gostava de saber o que é que tenho que ler quando acabar esta reunião. É isso, a mim que é isso que me convinha saber, não é? E, portanto, só sobre o Covid, que não existia a palavra Covid no início do ano passado, neste momento há 890.000 artigos sobre o Covid. Temos a dizer que o problema aqui não é saber se há resposta às vossas questões, dado que as 3 ou enfim, as 5 principais bases de dados biomédicas têm qualquer coisa como 80 milhões de artigos, portanto não deve ser esse o problema, não é? O problema é saber como é que eu localizo e quando tenho aquilo na minha mão, se aquilo é bom ou não, não é? Mas essa aqui é a grande questão. E nesse sentido, os sistemas de apoio à decisão fazem exatamente isso. Interpretam, definem muito bem quais são os tipos de estudo e a sua qualidade metodológica, isto é, são ou não bons do ponto de vista metodológico, em segundo lugar, selecioná-los e depois fazem uma síntese que entregam ao decisor, já que estes sistemas são de apoio à decisão. A evidência não decide, quem decide são os médicos. Os médicos têm apoio nestas informações científicas. E nesse sentido, acho que estamos a ficar estamos a entrar numa nova era. Até aqui o que nós temos por estes sistemas de apoio à decisão são, no fundo, grandes livros de texto, chamemos assim, como se fossem grandes livros de texto, mas a nossa ambição é outra. E nós estamos envolvidos neste momento num projeto precisamente para levar isto para um outro nível. E o outro nível é a customização dos cuidados ao doente que está à nossa frente. Isto é, o programa, o software, a norma de adaptação clínica, o guideline, diz para fazer para toda a gente isto. E nós temos que perceber que essa recomendação pode não se aplicar ao nosso doente. E até que isso era impossível de fazer. Por simplesmente, nós fazemos uma translação dos dados de grandes estudos com muitos milhares de doentes, que nos dão apenas uma média de um efeito de um tratamento, por exemplo, não sabemos quais são os que respondem muito ou que respondem pouco, não saber, em média os doentes responderam isto, para uma tentativa de personalizar ao máximo aquele doente que está à nossa frente. E isso é que é o caminho do futuro. Isto é, com estudos ainda assim feitos por grupos de doentes, chamados estudos que vêm de análise de grupos de doentes semelhantes, depois ser capaz, através de metodologias novas, nomeadamente daquilo que temos estado aqui a falar, que é a análise de Big Data, por conseguir fazer o pinpoint para aquele doente específico. A maior parte das pessoas não compreende, mas o Diogo sabe isto bem, que quando nós vamos olhar para o tipo de resposta que os doentes oncológicos têm na prática clínica, apenas 1 em cada 4 responde como nos ensaios clínicos. Então, nós temos aqui um problemita, é que se de cada 4 doentes que eu trato, baseados num ensaio clínico de alta qualidade, 3 não vão responder, então eu tenho aqui um problema. Qual é? É que, dado que toda a intervenção tem um benefício e um risco, estes doentes não têm benefício, só com risco. Não é só o medicamento que é inútil, não, eu estou a agredir os doentes, estou a atingir o prognóstico dos doentes. E nesse sentido, esta informação, eu diria que uma das maiores, aquilo que vai revolucionar a medicina vai ser exatamente a informação massiva que todos os dias é gerada através de sistemas que fazem, em primeiro lugar, uns parsings destas bases de dados todas e depois os tais algoritmos de inteligência artificial que me permitem dizer assim. O tratamento de primeira linha para a diabetes mellitus é um medicamento A, no entanto, a dona Mariquinhas faz parte de uma base de dados que tem 80.000 pessoas iguais à dona Mariquinhas, que me diz que ela, sendo do sexo feminino e com mais de 60 anos, não vai responder também a esse medicamento. Porquê? Não sei. Porquê? Não sei, não faço ideia. Mas que a informação que está me ajuda, no fundo, a colocar os doentes em subgrupos de risco. Isto é, eu vou pegar este doente e vou colocá-lo, e então sou capaz de dizer assim ao médico através do software. Olhe que, apesar de classicamente se dever ser o medicamento A, talvez seja melhor utilizar o medicamento B, porque esta doente tem, por exemplo, um pequenino insuficiência renal. É este sistema de apoio que ultrapassa em muito aquilo que é a informação em bruto. É uma operacionalização ao ponto individual que a mim me parece extremamente excitante hoje em dia. É isto que nós vamos ter. E mais, se nós combinarmos depois esta abordagem, que estamos aqui a falar, de medicina de precisão, com os dados genéticos dos doentes, e ainda não falámos dos dados genéticos, mas é outra área de uma enorme importância, então aquilo que nós vamos fazer é aquilo que os médicos sonharam fazer durante 25 séculos de medicina ocidental, que era tratar aquele doente de uma maneira especial em relação aos outros. Isto é, todos os doentes são diferentes, é verdade. E, portanto, esta é a maneira que nós temos de uma maneira muito bem solidamente científica, podemos fazer isso.
para terminar, isto só é possível porque temos uma quantidade absolutamente colossal de informação, a biomédica, não é? Só com a massiva quantidade de investigação que se faz todos os anos, é que é possível chegar a este ponto de perfeição. E vai ser isto que nos vai ajudar a diminuir os problemas que os cuidados têm e aumentar, potenciar os benefícios. Eu pelo menos, estou convencido disso. Podemos reunir outra vez daqui a 5 anos, depois logo vos digo se tenho razão, se tenho razão, ou pelo contrário, me tiago por todos os lados. Só mais um pequeno comentário, e também na linha do que o professor está a dizer. Realmente, os doentes dos ensaios clínicos não são depois aqueles doentes que temos na prática clínica. Porque os doentes dos ensaios clínicos têm que... Alguns são, mas são critérios de inclusão e de exclusão às vezes tão estritos que o doente não tem nada, apenas aquela doença. Pronto. E, portanto, cada vez mais também há um tipo de estudo que é muito importante, que são os estudos da vida real, Real World Evidence, que vamos ter muitos mais dados de vários centros que estão a tratar aquela patologia e em que, de alguma forma, vamos ter um assessment, não só em termos de eficácia, mas também dos efeitos laterais do tratamento. Exatamente. O que nós vimos a uma escala rápida com as vacinas. Portanto, isto que vimos com as vacinas à escala mundial da Covid-19, em relação à eficácia e aos efeitos laterais, também vamos ver com outros medicamentos, depois dos ensaios clínicos de fase 3, os estudos da vida real. Portanto, estes estudos também são cada vez mais relevantes e é a partilha de experiência entre os vários centros. Mas eu diria que eles seriam complementares, não é? Por exemplo, complementares. Vamos supor que eu tenho um doente com cancro do cólon. E o tratamento é um tratamento com uma intervenção terapêutica com uma modalidade X. Mas eu tenho a minha base de dados de 50 mil doentes igual a ele e que me dizem assim, os obesos não respondem mal. Eu comunico com o Diogo e digo, Diogo, está aqui este senhor, é obeso, e olha que este medicamento para os obesos não responde tão bem. Há alguma relação entre a obesidade e o cancro do colo? Não faça mais não faço, estou a inventar, não faça mais mas é só para suportar o que disseste. O Real World Evidence dá-nos isso. Dá-nos correlações não causais, atenção, não causais, precisamos sempre de estudos de causalidade, mas é isso que é a riqueza destes dados. É modulação para o doente. O que estamos aqui a falar é que é modulação para o doente. É verdade, e eu acho que cada vez mais a medicina personalizada, ou se quiser falar mais na oncologia, a oncologia de precisão, exatamente, não é tanto tratar o cancro da pessoa, é a pessoa que tem um cancro, não é? Ou seja, olhar para a biologia do tumoral, mas também para o hospedeiro, a parte genética, a parte do microbioma, que é também muito importante. Nós não somos só os genes que herdamos dos pais. Eu diria, para quem nos está a ouvir, se estão interessados nestes temas, devem seguir a investigação em oncologia. A oncologia está e vai ser a líder na transformação completa disto tudo. Porque o modelo da doença é um modelo que se presta particularmente a isso, é uma doença muito séria, muito complexa, e eu sugeriria, se quem estiver interessado nisso, siga a investigação oncológica. Os cardiovasculares não são assim, os degenerativos do sistema central não são assim, é de facto a oncologia que vai alterar tudo. E ainda nem sequer falamos dos medicamentos agnósticos, não é, Diogo? É verdade, a abordagem agnóstica é que é muito importante. Sim. Nem sequer falamos. Que é, cada vez mais não vai interessar tanto onde é que o cancro começou, mas é o que é que mutações é que este cancro tem e que tratamento que eu tenho para uma determinada mutação, que é cada vez mais relevante, é verdade. Muito obrigado pelos vossos insights e claramente estamos... A paixão que está inerente nas vossas palavras demonstra, em primeiro lugar, quão fascinante estes temas são, mas também que estamos efetivamente num ponto num tipping point em termos da aplicação da tecnologia e aquilo que está à nossa disposição para explorarmos de formas diferentes os problemas que sempre tivemos. Deixa-me colocar aqui uma outra questão que tem a ver um bocadinho com o facto de, quando eu olho para a nossa estrutura demográfica e para os desafios que isso pode trazer para o futuro, e quando penso um pouco nos requisitos de integração de cuidados primários, cuidados hospitalares, dos cuidados continuados, e da necessidade de, na resolução desta equação, trazer para a mesma players públicos, players privados, players não tradicionais, e o papel que a partilha de dados entre todos estes players tem que ter para que efetivamente este tema seja eficiente. Enfim, da vossa experiência, com que barreiras, que desafios com nós estamos de tornar isto num ecossistema de parceria suficientemente eficaz para que as coisas possam efetivamente acontecer?
E se calhar começava por si. E eu se calhar. E depois pedi ao doutor Ponciano Oliveira também para dar aqui. Se calhar posso falar enquanto trabalho no SNS e agora que estou no privado e as diferenças que vejo em relação ao acesso aos dados dos doentes, porque é normal que os doentes tenham registros no SNS e depois no privado. E realmente tenho agora a dificuldade, que estou no privado, às vezes, em saber mais sobre o caminho destes doentes com os vários especialistas no SNS. Algo que existe no SNS que eu acho que é fantástico, nos centros de saúde e a ligação com os hospitais, que é o PDS, que é aquela plataforma de dados de saúde, ou seja, que os profissionais têm acesso a um determinado doente e conseguem perceber onde é que esteve internado, o que é que foi feito, que medicação é que este doente está a fazer de forma crónica e portanto, agora que estou no privado, tenho às vezes dificuldade em ter acesso a esses dados, tem que ser os doentes de alguma forma a transmitir essa informação e o que dificulta muito. Eu adoraria que houvesse um processo único em que, do doente, isso acho que é impossível, mas pronto, que houvesse um processo único em que nós teríamos acesso realmente, os profissionais, aos dados do doente nas várias nuances e em que são seguidos por diferentes especialistas. Eu acho que isso no mundo ideal seria ótimo. Provavelmente é impraticável. Permita-me só um desafio, mas isso não é, na prática, uma herança face àquilo que dizíamos há pouco, ou seja, na prática isso representa uma herança de um passado em que os dados existiam em torno das instituições e não do paciente, e no futuro não deveríamos migrar para os dados seguem o paciente. Isso era o ideal, realmente. À medida que ele navega no dentro do íamos ganhar muito, íamos ganhar eficácia, menos custo no pedido de exames que os doentes já fizeram, e iríamos evitar, por exemplo, duplicação na prescrição de alguns medicamentos, que às vezes há medicamentos a fazer a mesma classe de medicamentos 2 e 3 vezes, e portanto às vezes estão meio perdidos com tanta coisa, e portanto eu acho que iríamos conseguir muito com este processo único. No SNS é algo que é possível, integrar com o privado, gostaria de acreditar que também seria possível. Mesmo no privado onde eu estou, já é difícil conseguir isso entre as várias unidades, quanto mais a nível nacional. Agora, se conseguíssemos isso seria fantástico. Ou seja, conseguirmos ter acesso ao percurso do doente. Eu acho que este é o mote ideal para o seu trabalho. Mas acredito que haja muitas resistências, não é fácil. Bem, sobre esse tema, vamos começar por aquilo que é mais elementar. Nós estamos aqui a falar de um conjunto de barreiras que podem existir à partilha de informação entre os diversos stakeholders. Eu acho que também importa desmistificar aqui algumas questões. Em primeiro lugar, há dificuldades que são dificuldades inerentes à própria natureza sociodemográfica. Pessoas, a experiência que têm, por exemplo, pessoas de idades mais avançadas, de menor literacia em geral, de território de baixa densidade e demográfica e afastados, e alguma possível infoexclusão que determina alguma quebra de acesso aos meios que hoje começam a estar acessíveis a toda a população. Isso é um problema que nos tem preocupado e para os quais nós temos desenhado soluções, que são soluções intermédias, soluções mais de primeira linha, e que passam essencialmente por garantir que nós temos sempre a redundância nos novos serviços digitais pela via analógica. Por exemplo, nós temos apostado nos serviços partilhados do Ministério da Saúde, numa plataforma de acesso aos serviços digitais omnicanal, no sentido de nós, para facilitarmos a vida ao cidadão, aquele que até percebe um pouco do acesso à internet e aos computadores e até domina um pouco, mas não tem grande literacia, por exemplo, a concentração num único portal ou numa única app de todos os serviços que estão disponíveis para o cidadão, representou uma via de facilitação desse acesso. Mas depois, o próprio Contact Center, o próprio centro de contacto do serviço do SNS 24, acabou não só por se tornar um serviço de orientação, mas também num serviço que disponibiliza pela via analógica, telefónica, uma série de outros serviços que antes não estavam disponíveis. E há uma última via desse canal,
que são os balcões SNS 24, num projeto que me é muito caro e que, aliás, aí a Joana Xavier teve a oportunidade também de acompanhar no seu arranque, e que consistiu na criação de balcões de saúde do SNS 24 nas juntas de freguesia desses territórios, primeiramente desses territórios, mas não só para esses territórios, onde as pessoas podem aceder a serviços digitais mediados por um funcionário da junta devidamente capacitado para o efeito e credenciado e formado, sendo que, se não tiverem equipamentos para esse mesmo efeito, também lá têm a forma de aceder. Isto olhando, por exemplo, para as barreiras da insuficiência na literacia ou da falta de equipamentos. Depois, no que diz respeito naquilo que no tema que estava em cima da mesa, quando me passaram a questão, eu julgo que hoje qualquer utente já tem acesso aos seus dados clínicos, basta solicitá-lo. Agora, naturalmente, que tem havido um investimento no Serviço Nacional de Saúde e na informação do Serviço Nacional de Saúde, por ordem de prioridade, na linha da sua cristalização conceptual na nossa Constituição e na Lei de Base da Saúde. Existe a informação e a troca de informação necessária para o efeito, entre público e privado, para o efeito em que ele está bem definido na lei de uma forma mais rotineira e de acordo com a prioridade que essa participação de cada stakeholder tem na resposta que complementa. Pense-se, por exemplo, na prescrição eletrónica nos privados, ou então no SINAV-Lab para os testes antigênio, agora que têm os testes PCR, existe essa comunicação de informação na medida do necessário. Há também aí a observação do princípio da proporcionalidade da informação que é disponibilizada perante o utente. E o próprio utente, através da SNS 24, já tem acesso a uma série de informação bastante vasta relativamente à sua condição e a que acede legitimamente. Também na consulta a tempo e horas há alguma integração de informação na questão da conferência de faturas, na ligação das farmácias. Agora, de facto, o crescimento dessa interação e dessa integração vai acompanhando em cada momento as prioridades que têm sido pelo grande prestador, que é o Serviço Nacional de Saúde, no contexto do sistema de saúde e do papel que ele ocupa. Portanto, se olharmos sob esse prisma, julgo que conseguimos desmistificar um pouco os graus de integração de informação que existem no sistema de saúde português, que era aquilo que agora me parece que se estavam a referir, e sem prejuízo do que o futuro nos traga e das opções que em cada momento todo o país faça de uma forma coletiva, mas para as finalidades, para as obrigações, creio que temos um grau de integração de informação bastante maturo até. Muito obrigado pelo comentário e aproveito também para introduzir o último tema. Nós já vamos um bocadinho adiantados na hora e aqui vou pedir depois um comentário muito breve dos três, mas tem a ver exatamente com o último, com um dos pontos que o Dr. Ponciano Oliveira referiu na sua intervenção, que é o facto que na prática nós temos uma população que tem heterogeneidades no que diz respeito à sua literacia digital, à sua literacia geral, o seu grau de conhecimento e, consequentemente, e necessariamente, no que diz respeito à sua literacia de saúde. À medida que se perspectiva um papel, ou se procura um papel mais ativo para o utente, uma maior responsabilização, um maior envolvimento na otimização da prestação dos cuidados de saúde, que estratégias devem ser desenvolvidas para se poder, de alguma forma, incrementar esta responsabilização, esta capacidade de tornar o utente mais ativo, mais participativo naquilo que é a gestão da sua saúde ao longo do tempo.
sendo certo que, obviamente, as respostas não residirão de certeza apenas dentro do sistema de saúde, de certeza que elas são mais transversais, mas aqui, na vossa perspectiva, que tipo de estratégias devemos começar a desenvolver para aumentar este grau de envolvimento e este grau de responsabilização dos utentes? E o Dr. Ponciano, se calhar, até pedia para dar seguimento, uma vez que acabou por já tocar parcialmente este ponto na sua questão, na vertente da resposta, na vertente de lidar imediatamente com esta resposta, ao nível da forma como se estrutura a omnicanalidade, mas como fazer migrar os utentes dentro da linha de maturidade de conhecimento, né, sobre estas matérias, para os tornarmos mais ativos. Mas, podia começar por si. muito bem, então é assim, eu acho que nós devemos, eu gostava de retomar uma afirmação de há pouco, quando a tecnologia está ao serviço do resultado que nós procuramos obter, neste caso, prestar cuidados de saúde de qualidade e seguros. Além disso, não podemos esquecer que ela própria, oferecendo um conjunto de ferramentas, não deixa de ter alguma influência nas estratégias que se sigam. Nesta medida, eu acho que nós temos, e estou convicto, aliás, de que nós temos, por um lado, aquele bullet que apontaram no início da pandemia a acelerar uma desmistificação da utilização do digital. Hoje, aquilo que era uma resistência, fosse por profissionais, fosse por utentes, fosse pela própria sociedade, foi visto como uma tábua de salvação, sobretudo nos períodos de confinamento, para tudo, não só para a prestação de cuidados de saúde, mas para o trabalho em si, para o conjunto de facilidades que disponibilizavam. E a verdade é que a prestação de cuidados não é alheia a esse facto. Além disso, há uma outra questão que é a seguinte: já existia, antes desta aceleração, deste movimento de aceleração da transição digital, já existia a consciência coletiva no ecossistema da saúde de que teria a solução, a sustentabilidade e a otimização do potencial máximo de uma população quanto à sua saúde passaria por uma transferência parcial de responsabilidades para o cidadão. A questão dos estilos de vida saudáveis é a questão mais óbvia, a questão da prevenção de comportamentos de risco está a par dos estilos de vida saudáveis como um desses grandes drives, mas depois, mesmo ao nível, por exemplo, dos cuidados agudos, a domiciliarização de cuidados, a ambulatorização de cuidados eram outros exemplos. E nessa medida, a tecnologia é, com certeza, um elemento facilitador. Se pensarmos na adoção de estilos de vida saudáveis, podemos pensar em planos individuais de cuidados disponibilizados na app SNS mais 24, na SNS 24, eventualmente no futuro próximo, e já atualmente com a possibilidade de criação de alarmística que previna as pessoas relativamente às datas das suas consultas, numa abordagem preventiva para ter o seu plano de cuidados, ou então, por exemplo, na domiciliarização de cuidados, as ferramentas como são as da telesaúde, a telemonitorização. Nós temos hoje experiências no âmbito da doença pulmonar obstrutiva crónica muito bem sucedidas, que se traduzem no aumento da qualidade dos cuidados, na prevenção de intercorrências agudas e na possibilidade de se evitarem internamentos desnecessários, que têm efeitos diretos na qualidade dos cuidados prestados e na sustentabilidade do sistema, ou então da insuficiência cardíaca congestiva, ou então, num caso muito atual, na transferência e na convocação dos cidadãos para maximizar a resposta do sistema e do Serviço Nacional de Saúde. Pense na Covid-19, pense no reporte via portal SNS 24 dos sintomas, pense nas automatizações
que daí podem decorrer e com o acompanhamento dos profissionais de saúde para prescrição de testes, para declaração de isolamentos preventivos e que, no fundo, completam e robustecem a resposta global da sociedade. Estes são pequenos exemplos de como as estratégias podem ser desenhadas em parte em função da tecnologia disponível, mas sobretudo de como ela pode estar já de base a servir para exponenciar uma linha estratégica que era eminentemente de saúde e que encontrou na tecnologia o seu braço armado para ser concretizada de uma forma mais acelerada. Muito obrigado. Eu pedi ao professor António Vaz Carneiro também a sua perspectiva. Na sua intervenção inicial, falou aqui claramente do Patient-Centered Healthcare como uma das linhas de desenvolvimento futuras e na prática isto obriga a uma transformação também do próprio paciente. Portanto, dentro desta linha também pedi a sua perspectiva final sobre esta parte. Dois aspectos muito rápidos. Quando falamos de literacia em saúde, temos dois problemas, fundamentalmente. Em primeiro lugar, é a compreensão do recipiente do que está a receber, não é? A medicina e a prática médica até tem tudo a ver, tudo gira à volta do risco. O risco é um conceito matemático, como sabem, é a probabilidade que alguma coisa aconteça. Pelo que se eu comprar um bilhete para o Euromilhões, arrisco-me a ganhar o Euromilhões. Em medicina, o risco é sempre negativo. E o risco há três áreas sempre que é fundamental. Por exemplo, falamos de risco, em primeiro lugar é preciso medi-lo, calculá-lo. Em segundo lugar, temos que o comunicar. Como é que o comunicamos? Em terceiro lugar, temos que fazer a sua gestão. Nós, individualmente, cada um de nós, e depois os sistemas, os políticos, e etc. E a nossa dificuldade principal é que a maior parte das pessoas não tem bases matemáticas, nem bases. Dois fatores de risco para o cancro do pulmão, vou ter o cancro do pulmão, sim ou não? Se eu tiver uma história genética que aos 40 anos tiveram problemas, vou ter a doença ou não vou ter? Esta dificuldade de gerir toda esta informação é inteiramente natural, porque nos falha precisamente essas possibilidades de que se está a fazer, e que nós também estamos nas campanhas, é tentar comunicar com os doentes de maneira que eles compreendam relativamente facilmente, com gráficos e de maneira que eles compreendam coisas complexas de maneira simples. Porque quando nós dizemos que uma vacina para a Covid é 93% eficaz, a maior parte das pessoas pensa que sem a vacina 100 pessoas tinham a Covid, com a vacina só tem 7. Não tem nada a ver. Nada disto é assim. São dois grupos, falando agora na Pfizer, por exemplo, dois grupos de 21 mil doentes, em que ao fim de 2 meses os doentes vacinados tinham 8 casos de Covid e os doentes não vacinados tinham 132. Isto é que é diminuição de 90%. Ora bem, isto tem que ser explicado. As pessoas têm que perceber o que é que nós estamos a falar quando estamos a dizer que uma vacina é eficaz. A mesma coisa com os efeitos adversos, que também há um engano total. Estamos todos muito preocupados com os miocardites e com... Coitados dos miocardites. Sim, pois, talvez. Mas eu tenho a dizer uma coisa, quer dizer, uma miocardite aparece em 500 mil inoculações. Qual é a probabilidade que eu tenho de ter uma complicação dessa? É a mesma ter de morrer num terremoto. A possibilidade que eu tenho de morrer num terremoto é 1 em 500 mil. Por acaso nós vivemos em vivendas e não em andares com medo que nos caiam os andares em cima? Não, ninguém liga nenhum aos terremotos. Mas toda a gente liga imenso à miocardite. O que é que estamos aqui a fazer? Mas a hipertrofiar a percepção do risco. E isto é uma tragédia inominável. Inominável. Porque as pessoas acham que vão morrer todas e, portanto, é muito difícil isso. Portanto, também agora, esse é o primeiro passo. O segundo passo é quem comunica, quem emite a mensagem. E quem emite a mensagem muitas vezes é ardiloso na sua maneira de o fazer, ou é simplesmente incompetente. Mas o que a pessoa acaba por compreender no fim é algo de diferente e distante da realidade que ela deveria conhecer. Portanto, isso é um trabalho de muitos anos, vai ser um trabalho muito importante, porque há vários estudos, há pelo menos 2 estudos que saíram nos últimos 5 anos. Um deles, Miles of Mental Medicine, é uma revista americana muito importante, em que eles foram olhar para um conjunto de idosos acima de 80 anos, 75, 80 anos, não me lembro bem, e estabelecer uma série de correlações de complicações, e os doentes que tinham menos literacia, aqueles que conheciam menos os medicamentos que tomavam, a sua doença, etc., morriam mais, não eram ser internados no hospital com complicações, não, morriam mais. Então isto tem uma enorme importância. Agora, é um projeto
muito difícil. É preciso nós também tenhamos a humildade de perceber e ensinar. Eu para terminar, eu faço muitas vezes este exercício nas minhas aulas, e o Diogo sabe. Ok, vamos lá saber quanto é que é 1 a dividir por 10.000. É 0,0001, 0,001, 0,0001. 80% dos meus alunos são todos cérebros, tudo tirou 19, desse seriamente atrapalhado, para me dar a percentagem de 1 em 10.000. E esse é que é o problema aqui. É que nós temos que traduzir isto com informação que as pessoas compreendam. E no seguimento do que o professor diz, realmente, para o doente em particular, cada vez mais, nós para além das guidelines que temos para os profissionais de saúde, tem que existir guidelines para o doente. Claro. E nós vemos isso, por exemplo, na Sociedade Americana de Oncologia e até na Europeia, que temos guidelines para os doentes e guidelines para os profissionais de saúde. E eu acho que isto é a forma de nós tentarmos transformar a linguagem médica de uma forma mais inteligível para o cidadão, passar do mediquês para o português, neste caso. Eu acho que temos muita dificuldade ainda nisso, eu acho que é muito, muito relevante. E também aproveitar o que o professor disse, que é, temos cada vez mais profissionais de saúde que têm skills de comunicação e que devem comunicar na social media, que vão à televisão, que sabem transmitir a informação de uma forma objetiva, realista e que não deixe grandes dúvidas. Portanto, a qualidade de informação que nós transmitimos é muito relevante, porque no receptor a mínima dúvida pode gerar ali uma catástrofe, um terremoto. E, portanto, cada vez mais temos que aproveitar quem está na saúde e que sabe comunicar e com o cidadão comum para, de alguma forma... Mas, Diogo, também reconhecer que isto é um assunto complexo. E reconhecer que toda a sociedade tem que estar envolvida nisto. Isto é, não somos só nós profissionais de saúde que devemos ter esta preocupação. Toda a sociedade deverá estar envolvida nisto. Porque se assim não for, nós não vamos ter grande tempo, não tenhamos grandes resultados. Porque o sistema, a própria produção científica é cada vez mais difícil. Nós temos vários estudos recentemente sobre a publicação sobre o Covid, as 800 e tal mil papers publicados sobre o Covid. E temos uma newsletter que o Instituto está aqui deste lado, não onde é que é, deste, que é o Instituto de Saúde Brasileira. Publicamos uma newsletter 2 vezes por semana com 2 resumos pequenos que sejam relevantes para o Covid. Percebemos, já vemos, logo em meados de março do ano passado, percebemos imediatamente a importância disso e resolvemos ajudar, é o nosso papel como académicos, é fornecer informação de alta qualidade. E, de facto, o que quer dizer que são 4 por semana, sou eu que faço isso, eu leio 3 estudos por cada um que se publicam, o que quer dizer que eu até hoje devo ter lido para cima de 1.500 estudos sobre o Covid. Sei algumas coisas sobre o Covid, mas tenho alguma ideia do que é que isto é. Pois bem, eu acho que a produção científica está cada vez mais complexa e difícil de ler. Conforme os meses vão passando, a própria produção sobre o Covid está mais difícil. Na oncologia também se verifica isso. Os ensaios clínicos de há 10 anos nada têm a ver com os ensaios clínicos de hoje. Ora, eu que faço disto a minha vida, que é analisar, às vezes perguntam, professor, o que é que o senhor faz na vida? Eu analiso dados. Não é? Eu analiso dados. Interpreto e digo, na minha perspectiva, o que os dados dizem isto. Então, eu não dou opiniões. Eu analiso dados e digo, os dados mostram isto. É o que me parece. Se eu estiver enganado, alguém corrige-me, eu emendo a mão e segue. E, portanto, é extraordinariamente difícil conseguir comunicar alguns dos novos avanços da medicina hoje em dia. E o Diogo está numa área onde isso é particularmente assim. Hoje a informação sai da oncologia de tal maneira complexa que temos de fazer todos um esforço enorme para que os doentes compreendam exatamente. É verdade. Isso, até porque a oncologia, que até aqui era a causa número 2 de morte, vai ficar a causa número 1 rapidamente. Porque como os cardiologistas, os internistas e as medicinas já familiares fazem uma prevenção muito boa, as curvas de mortalidade estão a diminuir e estão a subir as da oncologia. O que faz todo sentido. A primeira causa baixa sobe a segunda. E, portanto, como a prevenção é muito menos eficaz na oncologia do que é na cardiovascular, vamos ter aqui um mundo em que a oncologia vai estar centrada. Portanto, eu também diria à KPMG, se estão interessados nestas áreas, sigam a oncologia. Há aqui uma matéria que não... Fernando, eu pedia só aqui um minuto, só para fazer, eu por lápis há pouco, falei no reporte de sintomas no site do SNS 24 e é no portal Covid-19 e queria só deixar isso claro porque é uma informação importante, embora tenhamos no SNS 24 o avaliação de sintomas. Mas queria deixar essa mensagem porque é importante e ainda há pouco estava o professor António Vaz Carneiro a falar da clareza da comunicação e é sempre bom esclarecer. Obrigado. Muito obrigado pelo esclarecimento. Só uma nota, eu não sei se há alguma questão da audiência, já ultrapassamos um bocadinho o horário que nos tinha sido concedido e peço desculpa por isso,
Mas também só aqui uma nota, e pegando até no comentário do professor António Vasco Carneiro e também do comentário do Diogo Costa, sobre a complexidade e a interpretação dos dados, e à medida que nós cada vez mais recorremos a algoritmos de deep learning e pomos tecnologia em cima de dados para começar a gerar insights, a capacidade de depois conseguirmos fazer o traceback, a interpretação das conclusões e a garantia que estes algoritmos nos permitem fazer o traceback e perceber porque é que está ali, parece-nos fundamental para não perdermos, entre aspas, o controle das conclusões. Se nós temos um grande inteligência artificial para fazer análises de bases de dados que já foram analisadas previamente estruturadas, a partir da segunda iteração do software, já perdemos, e quando ele se reestrutura, já perdemos a capacidade de compreender o que o software está a fazer. Então, nós vamos precisar de estudos comparando as recomendações do software com a vida real. É isso que nós precisamos. Exatamente. Porque a partir da segunda ou terceira iteração, a própria pessoa que desenhou o software já não o conhece, porque ele já se refez todo. É esse que é fascinante, mas simultaneamente preocupante. É isso mesmo. Penso que não temos questões da audiência e nesse sentido, não sei se o quer fazer o encerramento. Eu da minha parte, muito obrigado. Queria apenas agradecer a vossa participação e os comentários. Foi aqui, pelo menos da minha parte, uma hora fascinante de tomada de conhecimento destas vossas perspectivas. Claramente, se há área de conhecimento onde nós vemos a tecnologia desempenhar um papel transformador, é na área da saúde, e portanto estamos todos muito atentos aos desenvolvimentos e também disponíveis para contribuir para essa transformação. Passava a palavra, da minha parte, muito obrigado e muito boa noite. Obrigado. Muito Eu obrigado. queria agradecer uma vez mais a nível individual, quer ao Dr. Ponciano Oliveira, ao professor António Vasco Carneiro e ao Dr. Diogo Costa, pelo excelente debate que aqui se proporcionou, e também gostaria de agradecer ao Dr. Fernando Mascarenhas pela excelente moderação também aqui vista. Fico feliz por ver um debate cheio de ideias e, quiçá, todas estas ideias possam contribuir e possam ser a semente para a modernização e transformação do nosso sistema de saúde. Desde já gostaria também, se possível, que preencham aqui o formulário que está no bate-papo. Neste caso é um formulário para avaliar o debate e os oradores, e o moderador neste caso também. E, fora isso, agradeço a todos mais uma vez e boa noite. Muito obrigado. Um bom ano para todos. Muito obrigado. Boa noite. E saúde. Bom ano.